Olá pessoal, bom dia, bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a administração, a origem, contribuição e também sobre as teorias administrativas, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão estratégica. Podemos dizer que a gestão estratégica é o amadurecimento das técnicas administrativas. Se antes a ideia dos primeiros pensadores da administração era de que, garantindo que a empresa fizesse o melhor produto, fosse a melhor entre os concorrentes, a empresa teria garantia de sucesso, venderia toda a sua produção, todos os seus produtos. Essa ideia ela vem mudando com o passar do tempo, principalmente em função da globalização. As empresas hoje elas têm que se preocupar com um novo desafio. Que desafio é esse? É o diferencial competitivo. Podemos dizer que o diferencial competitivo são atrativos que tornam a empresa única e superior aos seus principais concorrentes. Trata-se de vantagens e benefícios exclusivos que a empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda não conseguiu fazer. Ou seja, se antes a ideia era fazer melhor, hoje a ideia é fazer diferente. Não basta ser só a melhor empresa, tem que proporcionar à sua clientela um diferencial competitivo. E aí que entra a gestão estratégica. A gestão estratégica surgiu da necessidade das empresas se adaptarem a uma nova ordem econômica, a globalização. Os fatos e as descobertas científicas do mundo conectado geraram e ainda geram reflexos imediatos nas pessoas e nas organizações também, o que provocou um quadro de incertezas por variáveis controláveis, ou seja, variáveis que a empresa consegue dimensionar, contornar, e por variáveis incontroláveis, que são aquelas que a empresa infelizmente não consegue resolver sozinha. E essa nova metodologia permite que os gerentes, que os gestores, que o pessoal da alta administração consiga se projetar para um futuro e se antecipar a essas mudanças. Então podemos dizer em gerais que o planejamento estratégico trata-se da ligação do mundo interior das organizações com o seu ambiente externo, certo? A gente pode definir o processo de gestão estratégica basicamente nessas 4 partes. Apesar de ser um processo integrado, a gente dividiu para melhor entendimento, certo? Podemos dizer que a primeira fase é a parte de diagnóstico, que seria a identificação da empresa, onde a empresa vai definir qual é o seu ramo de negócio, qual é a sua identidade, missão, visão e valores. Teria a parte do planejamento, que seria de fato a construção do material, das técnicas e táticas estratégicas, e a fase de implantação da estratégia, que seria depois do material já pronto, de todas as ideias já constituídas, seria a implementação de fato dessas estratégias. E o controle, que seria a avaliação, monitoramento, para saber se de fato está tudo correndo conforme planejado. Caso não esteja, que se precise passar por um feedback, se precisa passar por uma nova reformulação. Sobre o diagnóstico estratégico, que seria, no caso, a primeira fase do planejamento. O diagnóstico estratégico, basicamente, as organizações entenderem o quê? Se o novo desafio é o diferencial competitivo, ou seja, eu preciso conquistar a minha clientela. Para isso, eu tenho que saber quais são os desejos, quais são os anseios desses meus clientes, certo? Bem, e o que seria diagnóstico estratégico? Que seria a primeira fase do planejamento. Diagnóstico estratégico seria basicamente a fase em que a empresa ela vai criar sua identidade, conhecer sua identidade. Seria a definição do seu negócio, missão, visão, valores,
e também a análise do ambiente interno e externo. A gente pode relacionar o diagnóstico estratégico com as relações pessoais, por exemplo. Para eu conhecer uma pessoa, eu também tenho que me conhecer, certo? Para eu conhecer o que ela anseia, deseja, preciso que tenha uma relação de, digamos, de intimidade. Então, o diagnóstico estratégico é basicamente isso. A empresa, primeiro, ela vai se conhecer, né, conhecer seus pontos fracos, suas limitações, os seus objetivos, e depois ela vai partir para o conhecimento de quem são os seus clientes, quem são as pessoas que estão em volta, né? Quem são as partes interessadas, aquelas que influenciam ou são influenciadas pela atividade da organização. E errei. Ainda sobre diagnóstico errei. A primeira fase da identificação de uma empresa a gente pode chamar de identificação do negócio. Ou seja, o que a empresa faz? O que eu faço? A identificação do negócio aponta a área de atuação a qual a organização quer se dedicar, considerando o universo de possibilidades, tanto no ambiente... Considerando o universo de possibilidades existentes no ambiente empresarial em que ela se insere, trata-se da ocupação, da atividade ou do trabalho que se realiza com fins ou não lucrativos, certo? Um exemplo que eu trouxe para vocês é o negócio da Honda é a produção, importação e comercialização de motocicletas, automóveis, quadriciclos e produtos de força, certo? Agora, e a classificação dos objetivos. A empresa, para ela saber o que ela, qual o caminho que ela deve seguir, ela tem que traçar um objetivo, uma meta. O objetivo é o alvo ou situação que a organização pretende atingir. O objetivo estratégico seria para onde a empresa deve dirigir os seus esforços. E o objetivo funcional é o objetivo intermediário, relacionado às áreas funcionais, que deve ser atingido com a finalidade de alcançar o objetivo geral da empresa, ou seja, o objetivo funcional é o objetivo, por exemplo, que cada departamento tem e que, somado esses objetivos funcionais, garantiriam, o alcance do objetivo geral da organização. Missão. Que seria basicamente responder a pergunta: para quem e para que eu faço? É o porquê da organização. A missão é tida como detalhamento da razão de ser da empresa, ou seja, é o porquê. Na missão, tenta-se acentuar o que a empresa produz, sua previsão de conquistas futuras e como ela espera ser reconhecida pelos seus clientes e demais partes envolvidas. Um exemplo é a missão da Fiat: desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Visão. Basicamente, é onde ela quer chegar, está muito associada aos objetivos. O que eu quero ser. A visão, ela pode ser percebida como a direção desejada. É o caminho que se pretende percorrer. É uma proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo, e ainda de como ela espera ser vista pelas pessoas. Um exemplo é a visão do banco HSBC. A visão é ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor para clientes, acionistas e colaboradores. Valores.
Podemos dizer que os valores são os princípios, né? A cultura da empresa. Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta, tanto do indivíduo em uma organização. Os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um modo de conduta tanto de um indivíduo quanto de uma organização. Podem ser definidos como princípios que guiam a vida da organização. Um exemplo são os valores da Natura Cosméticos. Humanismo, criatividade, equilíbrio e transparência.